Eduardo Barão, direto dos Estados Unidos, falando sobre o trabalho daquele comitê da Câmara dos Estados Unidos que investiga o ataque ao Capitólio, com uma sessão importante acontecida ontem, né, Barão? Bom dia. Olá, Thaís. Bom dia para você, para o Pedro, para a Sônia. Muito bom falar com vocês mais uma vez. Foi no horário nobre da TV aqui dos Estados Unidos, em que a sessão foi realizada, né, uma espécie de CPI que investiga a invasão ao Capitólio, que aconteceu em janeiro de 2021. E ontem, especificamente, os minutos desde o discurso que o presidente, à época, Donald Trump, realizou, insuflando ali os manifestantes a realizarem aquele ato, até o fim da manifestação. Eles acompanharam e trouxeram relatos e imagens dos momentos em que Trump ficou ali acompanhando o que estava acontecendo na TV, na Fox News, e simplesmente não tomou nenhuma ação para impedir, para tentar fazer com que aqueles apoiadores, né, aqueles manifestantes, deixassem de realizar aquele ato. Em alguns momentos chamaram muito atenção. Primeiro foi um vídeo que nunca foi divulgado do ex-presidente, ele gravando ali um vídeo para pedir para as pessoas pararem, mas isso já estava praticamente no final daquele ato, né, que acabou com a morte de pelo menos 5 pessoas. E aí aconteceu, ele gravou várias vezes esse vídeo, em alguns momentos falou assim, não vou falar que perdi a eleição, não vou falar que a eleição acabou, estava lendo ali o que estava escrito naquele teleprompter, né? Mas muitas vezes ele mudou esse discurso que nunca foi divulgado, nunca foi ao ar. E depois, alguns áudios que foram divulgados dos seguranças, dos assessores, do vice-presidente à época, o Mike Pence, porque ele participou da sessão no Congresso e confirmava a vitória de Joe Biden na eleição aqui dos Estados Unidos. E esses áudios que foram divulgados, os assessores, os seguranças do Mike Pence, são terríveis, são áudios de despedida das famílias, dizendo, olha, eu vou morrer, não tem como sair dessa. O Mike Pence, que era o vice do Trump à época, virou o alvo da turba e por isso eu não vou sobreviver. Então foi muito chocante o que a gente acompanhou ontem, né? De qualquer forma, o Donald Trump está sendo investigado, ele pode não concorrer nunca mais a eleições aqui nos Estados Unidos, algumas ações contra ele também pedindo a prisão do ex-presidente, mas o que chama atenção é que hoje as pesquisas eleitorais mostram que Trump venceria a eleição contra, por exemplo, o Joe Biden, contra o candidato democrata em 2024. Então, apesar de tudo que se viu ontem ainda, o capital político do ex-presidente é muito grande, apesar do que, dentro do próprio Partido Republicano, a imagem de Trump já não é a mesma, principalmente depois desta ação que aconteceu no Capitólio aqui nos Estados Unidos. Pois é, Barão, o que chama atenção é principalmente isso, né? Quer dizer, a campanha de Trump para 2024 já tá sendo lançada aí pelos seus correligionários, nem sabendo se ele vai ter os direitos políticos cassados ou não. E chama mais atenção é que a popularidade do Biden tá indo pro ralo mesmo. Quer dizer, que ele tá caindo, né, vertiginosamente cada dia, ele que mal assumiu o governo norte-americano. Ah, sem dúvida, Sônia. A popularidade dele, toda a pesquisa mostra, vai caindo cada vez mais com relação direta com a economia, né? Com a inflação mais alta dos últimos 41 anos, com o poder de compra da população caindo, né? Apesar do nível de emprego estar muito alto, né? A gente falava sobre isso, praticamente não tem desemprego por aqui, mas o Trump é o cara que ficou na imagem de muita gente ainda acredita que a eleição de fato foi roubada e tudo mais. Agora, dentro do Partido Republicano, o principal nome hoje é do governador da Flórida, Ron DeSantis. Ele tem crescido muito nas pesquisas internas, hoje, inclusive, chegaria a bater Donald Trump nessa disputa interna dentro do Partido Republicano. Então, a imagem de Donald Trump continua muito forte entre os eleitores dele, entre a população aqui dos Estados Unidos, né? Hoje, ele brigaria pau a pau de novo com Biden, ganharia em alguns estados, mas dentro do próprio partido, hoje, as pesquisas mostram que ele não é o favorito para concorrer. Então, o DeSantis hoje, o governador da Flórida, seria o candidato republicano numa futura eleição, caso, de fato, os números de hoje seguiriam até lá. E tem toda essa questão na justiça que ainda o Trump está enfrentando. Barão, queria te perguntar uma coisa. Esse comitê da Câmara nos Estados Unidos, ele tem poder deliberativo? O que ele decidir é cumprido ou é uma recomendação? É como uma CPI no Brasil, mais ou menos, que encaminha o seu resultado para a Procuradoria-Geral da República?
exatamente como uma CPI, Thaís. Então, ele não tem poder de prender, não tem poder de absolutamente nada. Ele vai recomendar, e por enquanto a recomendação é essa, que Trump não ajudou a parar aquela turba, que pelo contrário, ele instigou aqueles manifestantes, e aí ele vai remeter isso à Procuradoria, que vai tomar a posição que achar conveniente. Só lembrando que o Trump já está respondendo a diversas ações na justiça de ex-policiais, de agentes públicos que participaram daquele momento, que viram o que aconteceu. Então ele já está respondendo a essas ações. Mas aí é uma situação particular, não é uma ação de Estado, como a gente pode ver a partir de agora. E para não poder concorrer na próxima eleição, essa tem que ser uma decisão da justiça, então, Barão? Não é uma decisão política? Exatamente. A decisão política, Pedro, seria do próprio Partido Republicano, né? Hoje, as pesquisas mostram que ele perderia a eleição interna do Partido Republicano para o DeSantis. Ontem, os discursos que a gente ouviu, todos foram de assessores do Trump, foram de republicanos, não foram de democratas. E assim, foi muito chocante o que foi revelado no horário nobre da TV aqui dos Estados Unidos. Áudios e vídeos de pessoas desesperadas, aliadas do presidente à época, do Trump. Então, digamos assim, que internamente ele vai ter, claro, para a população, ainda tem muitos que votariam nele já, de olho fechado, mas internamente, no partido, hoje, a chance maior, é de DeSantis ser o candidato. Eduardo Barão, correspondente da Rádio Bandeirantes em Nova York, ao vivo aqui no Jornal Gente. Obrigada, Barão. Até a próxima. Até a próxima. Bom fim de semana para todo mundo. Valeu. Para todos nós.